Te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 11 da classe de adultos. A salvação não é por obras, né? A salvação não é obra humana, melhor dizendo. É interessante observarmos que muitas pessoas nos dias atuais ainda acreditam que são salvas por suas obras. É interessante um texto de Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, que vai nos dar um parecer muito interessante sobre a questão das pessoas que fazem a obra do Senhor. Fala ali que, olha, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso ou fiz aquilo. E o Senhor lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. O que isso quer dizer para nós? Não é a obra que eu faço que vai me tornar uma pessoa salva. Não é aquilo que eu faço na obra do Senhor que me faz ser uma pessoa salva. Não é o fato de eu estar em todos os cultos na igreja que me fará uma pessoa salva. O que me faz salva, na verdade, é a fé pela graça. Quando eu creio em Cristo, eu sei que Ele é o meu Salvador, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque a obra, de fato, ela tem a sua importância, mas ela não salva. Davi não será salvo porque derrubou Golias. Da mesma forma que Gideão também não vai ter a sua salvação pelo fato dele ter vencido um grande exército com apenas 300 homens. Há alguns casos, entre tantos outros, como por exemplo, Moisés não foi salvo porque através dele o povo ter ido para a terra de Canaã ou porque o mar se abriu. Moisés também será salvo pela fé. Abraão também será salvo pela fé. Todos nós seremos salvos somente pela fé. E isso não é algo nosso, é dom de Deus. Texto áudio, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. A fé em Jesus é suficiente para nos salvar e somente isso nos salvará, aos Romanos capítulo 5, versículo 1. Introdução. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Veja como é o homem. O homem tem os seus desejos, as suas vontades, o seu querer, os seus planos, os seus projetos, mas veja que interessante. Nós, sozinhos, nós não sentimos desejo pela salvação. Nós só sentimos desejo pela salvação por obra do Espírito Santo. Tudo que envolve a salvação envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus foi quem arquitetou a salvação. Foi Deus quem planejou a salvação do homem. E depois, Jesus executou essa salvação na cruz do Calvário. Portanto, Deus construiu a salvação, criou a salvação, Jesus executou na cruz do Calvário e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva para fé em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é o Espírito Santo que nos leva para a salvação em Cristo Jesus. Nós aceitamos a palavra do Senhor, o Espírito Santo toca no nosso coração e nós aceitamos a Cristo como Salvador e agora nós somos salvos porque tudo aqui é uma intervenção divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem sozinho, ele não tem o desejo da salvação, ele não procura a salvação. A impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço. Muitas pessoas ainda nos dias atuais acreditam que as pessoas serão salvas por seu esforço, porque é pastor, porque é regente do coral, porque não perde um culto na igreja, ou tantas e outras coisas. É muito possível que uma pessoa talvez tenha feito alguns trabalhos importantíssimos, como ganhar almas para Cristo, almas para o reino, mas isso não dá salvação. O que nos dá salvação é a fé em Jesus, somente isso. É importante também, eu me lembro que certa vez eu estava vendo essas questões de redes sociais, e eu vi um vídeo que me entristeceu profundamente. Eu vi um vídeo porque eu vi o vídeo não pelo ato em si, do que a pessoa fez, mas a pessoa quem filmou.
Era uma pessoa cristã que estava filmando e estava falando de uma pessoa que é espírita. E o povo espírita, na minha família tem pessoas espíritas, né? Eu tenho tios, tias que são espíritas, e eu vejo bem que eles têm um trabalho muito bonito de caridade, de ajudar o próximo. E esse vídeo fala que essa pessoa que é cristã falava o seguinte: eu não acredito que uma pessoa como essa, que no caso é espírita, não vá para os céus só porque não confessa a Cristo, ou coisa dessa natureza que ele falou. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa boa. Olha como essa pessoa está fazendo uma grande obra. Bom, é louvável a atitude dessa pessoa espírita de ajudar o próximo. É uma atitude bonita, inclusive nós devemos fazer. Entretanto, o fato de uma pessoa fazer uma boa obra não dá a ela salvação. Ela não é salva por isso. Então, o que me entristece de ouvir falar isso não é porque foi uma pessoa aleatória quem disse, foi uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica quem disse que essa pessoa, né, vai ser salva por obras. Não, não vai. Efésios 2:8 também nos testifica que verdadeiramente ninguém será salvo por seu próprio esforço. Não adianta tentar trocar com Deus, fazer um garimpo, né, ou até mesmo através dos dízimos e ofertas. Olha, eu sou ofertante na casa do Senhor, eu sou dizimista na casa do Senhor, portanto eu estou comprando minha salvação, eu sou digno da salvação porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. Bom, se você é dizimista e ofertante, glória a Deus pela sua vida, mas isso também não te dá direito à salvação, tendo em vista que até pessoas não cristãs e empresas não cristãs também dão o dízimo. A salvação sobre a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Veja que como é a descrição do estado espiritual humano. Veja que todas as vezes que mencionamos aqui, há uma questão em mortos em ofensas e pecados. Por quê? Porque quando nós ofendemos alguém e estamos em pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Quando uma pessoa vive ofendendo uma outra pessoa, espiritualmente ela está morta. Pode ir para a escola bíblica dominical, pode ir nos cultos de doutrina, nas vigílias, nas consagrações, mas se ela ofende as pessoas, principalmente com interesse, né, na questão do realmente querer fazer, está de qual forma? Espiritualmente morto. Por quê? Porque uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai amar ao próximo como a si mesmo. Então veja que uma pessoa que ofende outra pessoa, ela está morta. Ou seja, ela está vivendo tanto em ofensas e pecado. O pecado também faz com que a pessoa seja uma pessoa morta. Eu me lembro que no dia 10 de outubro de 1993, o pastor da primeira igreja batista de Niterói, chamado pastor Nilson do Amaral Fanini, que na época ele era presidente da Liga Mundial das Igrejas Batistas, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas, se você não sente o fardo do pecado, você é uma pessoa simplesmente morta, fecha aspas. Eu acho muito interessante essa expressão do saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini. O pastor Fanini, inclusive, eu tenho nele uma referência muito forte. Na época, quando ele falou isso, por exemplo, eu estava desviado. E eu ouvia muito o pastor Fanini, ele pregava numa rádio, e sempre às quintas-feiras, e eu sempre ouvia, eu não ia dormir antes de ouvir a pregação do pastor Nilson do Amaral Fanini, e ele acabou virando uma referência para mim. Então, muitas coisas pelas quais eu prego, que eu ministro, que eu falo porque eu aprendi com o pastor Nilson do Amaral Fanini. Inclusive, tive um privilégio de vê-lo pessoalmente, certa vez numa cruzada evangelística que teve na minha cidade. Ele veio e trouxe uma palavra, eu também continuava desviado, afastado dos caminhos do Senhor, mas eu tinha no pastor Nilson uma referência muito importante, que ele fazia algo que não era muito comum na minha época, que era falar o versículo onde está sendo mencionado. Então isso é algo que eu aprendi com o pastor Nilson do Amaral Fanini. Então, e uma dessas falas dele, isso me trouxe muito a reflexão, tanto é que eu lembro a data, né? Andar segundo o curso deste mundo. O que o mundo está fazendo hoje?
O mundo vai para um lugar e todas as pessoas estão indo, né? Todas aqui de uma forma generalizada dizer. Então, quando uma pessoa está indo segundo o curso deste mundo, está fazendo o que é do mundo. Ora, se alguém é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então está aqui completamente equivocado. E esse ainda é a questão da descrição do estado espiritual humano. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É Satanás. Então, ou seja, a pessoa continua fazendo a vontade do adversário. Então ele continua numa vida espiritual completamente morta. O seu estado espiritual está completamente morto porque ele está seguindo as diretrizes do adversário, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pelo que eu ouço relatos de pais, o pior filho que existe é o desobediente. Ele pode ser talvez preguiçoso, o pai vai ficar triste se ele for preguiçoso, fazer outras coisas, ou não fazer. Mas quando o filho é desobediente, é a desonra do pai. Porque o pai ensina correto e o filho que é desobediente faz exatamente o contrário daquilo que o pai ensinou. Então veja que aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, estão vivendo uma vida de desobediência. E fazem isso com o intuito de serem desobedientes, fazem com o intuito de afrontar o pastor, a liderança, né, o professor da escola dominical, por exemplo. Ou seja, é uma pessoa que se deixa levar pela desobediência. Ele é uma pessoa rebelde, é uma pessoa desobediente à palavra. Andávamos nos desejos da nossa carne. O desejo da carne. O homem, né, a raça humana, tem o desejo da carne. E isso é uma questão importante de tratar, porque o grande inimigo do homem é, de fato, o homem, né? O meu maior inimigo sou eu. Da mesma forma que o maior inimigo que você tem é você. Então nós andávamos aos desejos da nossa carne. Tudo que a carne desejava, nós também ficávamos, né, com a carne trêmula, né? Queríamos porque queria cometer aquele pecado, fazíamos que ficávamos ansiosos para cometer aquele pecado. Por quê? Porque outrora nós andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. Então veja que o Senhor, ele é grandioso em perdoar, grande é a sua misericórdia, como nos diz Naum capítulo 1, versículo 3, que o Senhor ele é grande na misericórdia, é tardio em irar-se, na verdade, né? Lá em Naum capítulo 1, versículo 3, vai falar que Deus é tardio em irar, ou seja, ele se demora para ficar irado, mas o Senhor também sente ira, ele sente ira. Veja, por exemplo, lá em João 2,15, que fala sobre a questão que Jesus expulsou os vendilhões do templo. O que Jesus ficou? Jesus ficou irado. Jesus estava irado. Então, muitas vezes, nós devemos compreender que nós não devemos, por nossa desobediência, criar essa ira no Senhor. Por quê? Porque isso seria outrora, né? Porque agora nós não somos mais filhos da ira, né? Mortos em ofensas e pecados. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou" juntamente com Cristo revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. A grande questão da salvação, que muitas pessoas se confundem, é a questão da fé. E o que é fé? Fé é aquilo que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É muito interessante observar que o homem ele se deixa levar por seu próprio esforço. Eu estou salvo porque eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, ou eu deixei de fazer aquilo. O mérito é meu. Quando eu falo assim, o mérito é meu. E qual é o mérito que eu tenho de ser salvo? Nenhum. Não foi eu quem morreu na cruz do Calvário. É interessante notarmos que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Já cantava, né? Sem a graça de Deus é impossível viver. Eu não vou cantar porque eu cantando só Jesus na causa. Mas sem a graça de Deus é impossível viver. E foi essa graça, que é um favor imerecido, pela qual nós somos salvos, através de Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos impulsiona para Ele. Então observa que muitas vezes as pessoas insistem em dizer
que eu sou salvo porque eu sou o pastor da igreja, eu estou salvo porque eu estou na igreja, porque eu oro, porque eu faço isso, porque eu não faço aquilo, eu não cometo tal pecado, como a questão do publicano, né? A parábola do publicano que chegou falando. Então veja que se exaltando diante do Senhor, né? Acho que é o samaritano e o publicano, me parece. Então veja que aqui, veja que a pessoa que orou ao Senhor, dizendo, olha, eu não sou como este, que não faz isso e não faz aquilo, eu faço isso e faço aquilo. Depois aquele outro disse o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia menciona que esse será justificado e o outro não. Por quê? Porque quando nós pedimos misericórdia ao Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é maior do que nós reconhecemos que nós não temos nenhum mérito na salvação, nenhum mérito nas nossas orações, que nós não temos nenhum mérito na questão de estar salvo. O Senhor, o nome do Senhor é glorificado. E observando, né, a postura de alguns irmãos, eu observo, não é possível que eu fiz um teste certa vez com jovens e disse, olha, vocês querem ter mesmo uma noção? Perguntem para os seus pais em casa por que eles são salvos. E vocês verão as respostas, cada um vai dar respostas aleatórias. É difícil um irmão, uma irmã, falar imediatamente assim, eu sou salvo porque eu creio em Cristo. Parece que nós perdemos essa identidade, parece que perdemos esse reconhecimento, na verdade, né? É um reconhecimento, nós parece que perdemos esse reconhecimento que nós só somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. A exegese dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. De quem é a obra? A obra é de Cristo. O que ele fez na cruz? Ele cravou a nossa cédula na cruz do Calvário. Quando observamos a grande questão, a grande lição dos versículos de 8 a 10, observamos que o texto ele elimina realmente qualquer tipo de mérito humano na salvação. O homem não tem nenhum mérito, absolutamente. Vivemos hoje num país, o Brasil é predominantemente católico, né? Mas uma boa parte de nós somos evangélicos. O Brasil tem cerca de 50 milhões de evangélicos. O número é muito grande, dá uma média de cada 4 brasileiros, um evangélico. Desses 50 milhões, 23 milhões são assembleianos. Então veja que a proporção nossa é muito alta. O Brasil é um país muito cristão nessa perspectiva de quantidade. É claro que a quantidade aqui no caso é diferente de qualidade. Nós sabemos que nem todos os 50 milhões são salvos na pessoa de Jesus, mas aqui só para dar um número. Então veja que muitos desses ainda acreditam que é por seu próprio esforço que será salvo. De maneira nenhuma. A obra é de Cristo. É Cristo quem concluiu na cruz do Calvário. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário por nós. Foi Jesus que padeceu todo tipo de humilhação para que nós venhamos ser salvos. Morreu na cruz do Calvário com uma coroa de espinho cravado em sua cabeça. As pessoas zombavam de Jesus, até mesmo no momento da cruz, um dos ladrões debochavam de Cristo. Veja que grande humilhação. Jesus teve o seu corpo perfurado e todo o seu sangue, depois de todo o seu sangue ter vertido, foi crucificado com os pés e mãos na cruz do Calvário, além de ter que carregar sua própria cruz. Veja que situação e tantas outras coisas, as chicotadas que o Senhor Jesus levou, veja que grande humilhação o Senhor Jesus passou por nossa causa. E qual foi a pior parte de todas essas, entre tantas outras, né? A pior parte foi levar na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Esse sim foi o grande peso que Cristo levou. Por quê? Porque ali entra todos os pecados de todas as pessoas em todos os tempos na humanidade. Desde Adão até a volta do Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que pecaram estavam ali, todos os seus pecados sobre Cristo. O Senhor Jesus foi castigado por nossos pecados. Então, todo mérito da salvação é do Senhor Jesus Cristo. O homem não tem
nenhum parecer, o homem não tem nenhum crédito nessa questão da salvação. Sinopse: o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano, caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Os reencarnacionistas. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no chequismo, deve ser isso. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. A doutrina da reencarnação é uma doutrina muito difundida no mundo inteiro, principalmente em séries, novelas. Inclusive, atualmente, estava passando a novela Alma Gêmea na TV Globo, que colocava muito essa questão da reencarnação de uma moça que foi morta, que depois entra numa outra pessoa. É uma questão que eles fazem uma situação completamente fora. É bom deixar claro que a reencarnação ela não existe. Ela não existe. A reencarnação é a invenção do diabo para enganar pessoas. O Brasil é o país mais espírita do mundo, né? Com cerca de 2% da sua população acreditando na reencarnação, na questão ali do espiritismo. Então veja que a reencarnação é uma questão, uma doutrina que diz que a pessoa morre hoje, depois que essa pessoa morre, ela se reencarna numa outra pessoa, e depois vai se reencarnando até chegar ao auge, né? Até chegar num ponto de ser quase perfeito, assim como Cristo foi, né? E para o kardecista, o Jesus Cristo foi um grande médium, né? Olha que situação, a que ponto que põe Jesus, né? Jesus no kardecismo ele é um médium, assim como Allan Kardec, né? É mais ou menos nessa natureza. Então nós sabemos que não. Então veja que a doutrina da reencarnação, muitas pessoas hoje, inclusive no Brasil, é muito difundido, as pessoas acreditam nisso, né? Como a questão do Hare Krishna também acredita nisso, a questão do hinduísmo, que tudo indica, surgiu no hinduísmo, né? O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo, data de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Então, muito provavelmente foi o hinduísmo que difundiu a doutrina da reencarnação no mundo inteiro, e aqui no Brasil ela infelizmente ela é muito forte. A doutrina do espiritismo usa a Bíblia inclusive para pautar a sua doutrina, né? Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, eles usam esse versículo para dizer ali que o dia perfeito ali, que vai brilhando de tempo em tempo até ser dia perfeito, ali fala sobre reencarnação, na visão espírita. Então veja que eles usam a Bíblia para querer, né, firmar uma doutrina. Interessante que o kardecista ele não usa a Bíblia como regra de fé e prática, mas para querer defender a sua tese, eles usam a Bíblia. Por que isso? Porque quando a Bíblia ela é usada num contexto, seja ele qual for, dá um peso. Né? As pessoas, apesar de falarem muito contra a palavra, mas quando uma religião, uma seita, fala de um ponto específico da Bíblia, aquela pessoa que é cristã tem uma tendência a aceitar aquilo. Não, a Bíblia fala isso, eles ensinam isso lá na Bíblia. Então a Bíblia fala isso mesmo, então deve ser isso aí mesmo. Então a pessoa tem uma simpatia pelaquela religião ou por aquela seita. Então é importante que nós venhamos ver verdadeiramente o texto dentro do seu contexto, para que assim não venha assim embasar uma doutrina antibíblica, como é o caso aí da reencarnação, que segundo os espíritas a Bíblia dá passagem em Provérbios 4:18. A Bíblia não dá passagem para esse negócio. Os galacionistas. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Essa questão desse povo, né, os judaizantes, eles têm essa ideia, né, o judaizante é aquela pessoa que era judeu e agora vira cristão, né? Então eles têm essa tendência de querer, olha, você aceitou a Cristo como Salvador, nós somos judeus, então nós devemos
observar a lei de Moisés, acreditar na lei de Moisés, para que nós venhamos assim ser salvos. Ou seja, não basta somente aceitar a Cristo como Salvador, tem que também estar na questão da lei. É importante ressaltar que a lei ela serve não para a salvação, mas para dizer quem está certo e quem está errado, quem está em pecado e quem não está. A lei só serve para isso. Ela não consegue fazer nada além disso. Por quê? Porque a salvação é pela fé. Não adianta as pessoas mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. Então, se eu observar a lei e cumprir toda a lei, eu serei salvo. Não, você não será salvo. Primeiro que ninguém consegue cumprir toda a lei, mas se for o caso, se a pessoa conseguir, se não aceitará Cristo como Salvador, Jesus disse o que em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta a lei, né, os mandamentos, ou seja o que for. Se não aceitar a Cristo como Salvador, a pessoa não vai ter uma eternidade. Eu acho muito interessante o texto lá de Lucas 18, que fala ali do jovem rico. Veja que quando ele chegou para Jesus, o que eu faço para ter, bom mestre, né? Bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus deu ali alguma lista de alguns mandamentos. O que aquele jovem disse? Olha, Senhor, isso aí eu observo desde a minha mocidade. Olha o que ele observa. Ou seja, ele tem observância, ele tem cuidado com a lei. Ele não pratica aquelas coisas. O que a lei manda ele fazer, ele faz. Mas o que é que Jesus faz? Olha, vai, vende o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro comigo. O que ele fez? Ele saiu da presença do Senhor Jesus e se retirou-se porque ele era muito rico. Qual é a ideia que Jesus está passando aqui para nós? Olha, se você não me aceitar como Salvador, ainda que você observe toda a lei, você não terá salvação. Então nós temos que compreender de uma vez por todas que a salvação não é pela obra, não é porque eu faço isso ou porque eu deixo de cometer aquele pecado, não é nada disso. A salvação ela é unicamente pela fé, pela graça de Deus. Os gnósticos. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um reconhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Eita! Os gnósticos têm essa ideia de que a pessoa, ela precisa, para ser salvo, ela precisa dessa questão de libertação de prisão do mundo, precisa de um conhecimento místico, a pessoa precisa ter uma formação mística, né, em alguma coisa, ter uma iluminação espiritual, que somente os espirituais conseguem esse negócio. O que vai nos dar ali, essa questão, vai dar um parecer com esse negócio de Hare Krishna, por exemplo, até um pouco da questão do hinduísmo, que vai entrar muito nessa questão de místico, né? Eles têm muito essa questão de misticismo. Então veja que aqui é um outro parecer também, pela qual tira, na verdade, a essência da salvação, que é Cristo Jesus. E as religiões do mundo, que não são poucas, elas fazem de uma forma para tirar a essência de Jesus. Às vezes até põe Jesus na história, mas olha, tem que fazer isso aqui também, tá? Senão você não está salvo não, ou seja, Jesus não é suficiente para salvar. E muitas pessoas têm entrado nessa questão de que realmente eu preciso aceitar a Jesus, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para que eu tenha salvação. Não é isso que os textos bíblicos nos mostram. Sinopse: as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. As soteriologias inadequadas de hoje, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Esse é o Deus do Islã. Bom, vamos por parte. Primeiro,
no Islã, segundo a doutrina deles, quando uma pessoa tem as suas ações boas e más, mas as boas são muito superiores às más, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai para o paraíso. Ou seja, na concepção deles, na doutrina deles, no ensinamento, essa pessoa está salva. Por quê? Porque todos nós temos erros, mas essa pessoa viveu a sua vida mais no acerto do que no erro. Viveu mais acertando do que errando. Ou seja, é uma pessoa que tem os seus méritos por suas obras, então por suas obras serem boas, vai para o paraíso. O que nós sabemos que não é assim. Mais uma vez, eu vou me repetir aqui, a salvação é pela fé e não pela obra. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores. O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele ama a todos. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama os pecadores, ama eu e você que somos pecadores. Mas somente os piedosos. Ou seja, o Alá, que é o Deus do Islã, ele não ama os pecadores, ama os piedosos. O Deus deles ama somente os piedosos, diferente do Deus de Israel, que ama aquela pessoa ímpia e aquela pessoa bondosa. Deus, ele ama tanto o ímpio quanto o justo quanto o injusto. Ele ama todas as pessoas de modo igual. Para Deus não tem diferença entre uma pessoa que comete os mais vis pecados e uma outra pessoa que tem a sua vida pautada na santidade. Para Deus, o valor é o mesmo. Deus ama tanto aquela pessoa que vai para as consagrações, que está salva na pessoa de Jesus, que faz o evangelismo, que faz o que tem que fazer, mas ele também ama da mesma forma aquela pessoa, o mais vil pecador. Até porque outrora nós éramos um desses pecadores. Hoje, claro, somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, mas outrora nós pecávamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor nos resgatou. Então aqui veja que esse Alá, que é o Deus do Islã, ele faz aqui uma acepção de pessoas, coisa que Deus, nosso Deus, não faz. Aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, Atos 10, 34. Então veja que Deus não faz acepção de pessoas. Alá faz. Então veja aqui que são questões bem diferentes. Ou seja, a salvação no contexto deles é por mérito, é pelas obras. Ou seja, eles não precisam nem mesmo de Alá para ser salvo, né? Então eles não precisam de ninguém, eles precisam apenas deles mesmos. Eles sozinhos eles conseguem fazer a sua salvação, o que biblicamente é completamente errado. As testemunhas de Jeová, também chamados de TJ, né? Você sabia, por exemplo, que o site do Testemunho de Jeová é o site mais caro do mundo para se manter no ar? A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu restrito a 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Então vamos aqui por parte. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, né? Então, o Testemunho de Jeová estão lá no seu salão, então eles têm ali uma organização religiosa. Então, por essa organização religiosa, eles são salvos. Eu tenho alguns amigos que são Testemunhas de Jeová, inclusive meu vizinho é Testemunha de Jeová, muro comigo. E, inclusive, é uma pessoa pela qual eu não posso levantar o dedo para falar. Dá muito bom exemplo. É uma pessoa de muito boa índole, de bom caráter. É muito amigo, inclusive a tangerina da casa dele era uma maravilha, era doce que só. Mas vejam bem, essa questão da sua organização, da lei dos testemunhos de Jeová, não vai dar a eles salvação, mas eles acreditam que sim. E veja que para eles existem dois grupos de salvos no testemunho de Jeová. Estão restritos a 144 mil que a Bíblia menciona. Olha, mais uma vez, alguma religião, no caso Testemunho de Jeová, usando a Bíblia para quê? Para ter uma tese para a salvação. A Bíblia não diz que serão salvos 144 mil? Então, quem são esses 144 mil? Para o Testemunho de Jeová, os 144 mil
são a classe dos ungidos. São aquelas pessoas, vamos assim dizer, os mais importantes. Talvez os pastores, vamos assim dizer, né? Os grandes líderes dos testemunhos de Jeová, esses seriam os ungidos. Eles têm um lugar especial lá no céu, né? Que eles fazem parte dos 144 mil que serão salvos. E o outro grupo é a classe da grande multidão, ou seja, o povão, né? Aquela pessoa que é testemunha de Jeová, mas não é pastor, não é um líder. Nem sei se o termo que eles usam lá é pastor. Estou usando aqui um termo pastor aqui para ficar fácil para o nosso entendimento. Então, o que eles fazem? Para eles, essas pessoas que vão à congregação, que eles falam, né? Salão, né? Para nós é salão, mas eles que chamam de congregação. Então, quando eles vão ao salão, é uma pessoa testemunha de Jeová, então essa pessoa faz parte não dos ungidos, da classe dos ungidos, mas faz parte do povão, da grande multidão ali dos testemunhos de Jeová, que também irão para o céu. Então, mais uma vez, a ideia aqui da obra, né, de quem é, o posicionamento que ocupa na religião, então isso vai fazer com que a pessoa seja salva, o que nós sabemos que não é verdade. O mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não-mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Olha que ponto aqui. Na minha igreja tinha um irmão, ele era um irmão que eu particularmente eu gosto muito desse irmão, chegou até a fazer alguns trabalhos na casa da minha mãe, eu gosto muito dele, só que ele se desviou e ele virou mormon. E olha que a ideia aqui dos mormons, eles têm essa ideia de que todas as pessoas são salvas, os mormons e os não mormons. Só que os mormons não vai passar o castigo, né? Eles não serão castigados. Mas as pessoas que não são mormons, eles serão castigados, vão passar em um momento aí de castigo, mas depois serão liberados para ser salvos. Ora, se isso fosse verdade, por que Jesus morreria na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos? Por quê? Porque a salvação não é pela obra, né? Então é uma discrepância, né? É completamente um disparate dizer que aí todas as pessoas serão salvas e que as pessoas que não são mormons depois vai passar um tempo e serão salvas também. Se assim fosse, não precisaria de religião, não precisaria de Jesus, não precisaríamos de ninguém, né? Todos nós seríamos salvos, então cada um faria o que bem entendesse e passar um castigo e depois o purgatório, né, para os católicos, né? E depois todos seriam salvos. Então, aqui também tem a questão da salvação numa perspectiva individual. Aqui é cada um, né? A gente está falando aqui dos mormons, né? O grupo de mormons, né? Todas as pessoas. Agora, numa perspectiva individual, eles acreditam em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e à ordenança. Olha que é uma questão de colocação além de Cristo. Além de Cristo, o que mais tem que fazer? Tem que obedecer às leis e às ordenanças. Ou seja, eu já falava aqui já há algum tempo que quando alguém fala que para ser salvo tem que aceitar a Cristo como Salvador e fazer uma outra coisa, isso é uma seita, né? Porque a seita é que tem essa ideia. A religião não tem isso. A religião fala da fé em Cristo Jesus. Por exemplo, a Igreja Deus e Amor, o presbiteriano, o Povo Batista, a Assembleia de Deus, tem as suas diferenças doutrinárias, teológicas, mas nós seguimos a mesma linha. Qual é? Que nós nós somos salvos somente pela fé em Cristo. Nós não precisamos fazer mais nada além disso. E na questão do Mormon, além de aceitar a Cristo e observar, ter obediência às leis e às ordenanças, também tem que aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Olha que situação. Agora tem que aceitar um homem, reconhecer que um homem ele é um porta-voz de Deus. Só misericórdia. Verdadeiramente, só Jesus na causa. Assim como também a adventista, né? A igreja adventista, ela também é uma seita. Por que ela é uma seita? Porque ela, além dela ter várias doutrinas equivocadas, como o fato, por exemplo, de dizer que Miguel, o arcanjo Miguel, ele é Jesus, né? É uma das questões, o juízo investigativo, é como se Jesus estivesse no seu escritório no dia do juízo, e ele, quando chegar lá a minha vez, ele vai lá puxar a minha ficha e saber o que eu fiz e o que eu não fiz, para que ele vá saber se eu vou ser salvo ou não. Ora, Jesus, ele é Deus, então ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então é claro que ele sabe de toda a minha vida. Então ele sabe. Então ele não precisa fazer um
uma questão investigativa, então um juízo investigativo. Isso é uma das questões, das muitas doutrinas equivocadas que tem a seita adventista. Mas aqui no ponto que eu quero dizer é que no adventista, o que eles fazem? Eles falam que a pessoa precisa ler os escritos de Ellen White. O professor Leandro Quadros, que é muito respeitado lá na área adventista, ele chegou a dizer certa vez que se uma pessoa não lê, se a pessoa lê um livro de Ellen White por ano, já não está muito bom para ele. Se ele não lê nenhum, ele já está com um pezinho no inferno. Ou seja, se a pessoa não lê os escritos de Ellen White, vai para a perdição eterna. Ou seja, Jesus não é suficiente para salvar essa pessoa. O que é isso? É heresia, é uma seita, é uma mentira. Então, eu também conheço, tenho alguns amigos também que são adventistas também. Então, a grande verdade aqui é, eles querem colocar Jesus como sendo lá a salvação, mas tem que ler os escritos de Ellen White, tem que aceitar esse Smith, né? Qual o nome dele? Oh, meu pai. Joseph Smith Jr., como porta-voz de Deus. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, além de aceitar a Cristo como Salvador. Ora, se eu aceito a Cristo como Salvador e preciso fazer uma outra coisa, significa dizer que Jesus sozinho, ele não é suficiente para me salvar. Eu preciso de fazer algo mais. Ou seja, heresia, seita. Nas igrejas, por exemplo, eles falam de uma coisa que eu discordo. Eu falo aqui sempre, sou muito claro no meu posicionamento, eu sou muito a favor do dízimo, acredito que o dízimo seja bíblico, é algo da parte de Deus, nós devemos abençoar a igreja com os nossos dízimos e ofertas, mas eu não posso afirmar que uma pessoa que não dá dízimo vai para o inferno. Por quê? Porque se for assim, eu estou dizendo que Jesus sozinho não é suficiente. Eu tenho que aceitar Jesus e dar dízimo, porque se eu não der o dízimo, como é que vai ficar o negócio? Estou comprando a minha salvação. Então, eu não acredito nessa questão do dízimo, no sentido de que se eu não der o dízimo, eu vou perder a minha salvação. Por quê? Porque a minha salvação está em Cristo e não no dízimo. Mais uma vez, eu vou dizer, eu não falo contra o dízimo. Eu falo contra a ideia de dizer que se alguém não der o dízimo, Jesus é impossível de Jesus salvar esta pessoa. Contudo que o Mateus 23 vai falar também sobre a questão de dízimo, né? Jesus falou sobre a questão do dízimo, mas ali estava falando no sentido mais de fariseus, né? Mas, mesmo se for trazer para nós também, há uma questão importante de tratar, que sempre quando se fala de dízimo, as pessoas sempre têm um puxa daqui, um puxa de lá, mas a verdade é uma. Pelo menos é no meu parecer, o dízimo ele é bíblico. É bom que a pessoa seja dizimista. Agora, eu não posso atrelar a salvação ao dízimo. Sinopse: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. A propósito, você é dizimista? Você não precisa me responder não, só para você pensar. Se você ficar à vontade, quiser ficar à vontade para dizer que sim ou que não, fique à vontade. Conclusão: e se você é dizimista, por que você é dizimista? Eu, particularmente, eu sou dizimista por quê? Porque eu sou grato a Deus pela porta de emprego que Ele abriu para mim. Então, isso é um parecer meu. Por isso que geralmente eu digo que eu não dou o dízimo, eu devolvo. Por que eu devolvo? Porque aquele dízimo não é meu. No momento, claro, estou falando aqui no sentido mais claro da palavra, mas mas é isso que eu entendo, que quando uma pessoa está trabalhando, né, quando a pessoa trabalha, o que acontece? Ela tem ali o seu sustento da sua família. Quem foi que abriu a porta para ele? Foi ele. Por seu próprio esforço? Não, foi o Senhor. Até para o ímpio é o Senhor quem abre a porta. Então, se o Senhor abriu uma porta de emprego para alguém, eu acredito que essa pessoa, no meu caso, por exemplo, se o Senhor Jesus abre uma porta de trabalho para mim, eu acredito que eu preciso devolver a parte que é dele. Ele só me deu a parte dele. Ele entregou a parte dele para mim, para ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou devolver para ele. Eu preciso devolver para ele. Porque isso é um ato, o dízimo para mim é um ato de gratidão ao Senhor. Pelo que Ele faz, pela porta de emprego que Ele abriu, pelo sustento que Ele abre. Agora, se alguém não é dizimista, eu não posso dizer que essa pessoa vai para o inferno por isso. Conclusão: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade.
é a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem o ato de o pecador merecer a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Ou seja, graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Bom, quando nós temos esse entendimento e sabemos que verdadeiramente a nossa salvação está no Senhor, lembrando que Deus criou, Deus arquitetou a salvação, Deus foi o grande arquiteto da salvação. Jesus foi aquele que executou, ele trouxe, fez com que essa salvação fosse real, fosse humana, viesse para nós. E o Espírito Santo nos leva a aceitar a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, a salvação ela é única e exclusivamente divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O homem não tem nenhum mérito, não tem nenhum crédito na questão da salvação. O nosso trabalho é somente acreditar no Senhor Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, e confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Agora também é importante que eu confesse a Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas também que eu siga também, ou me esforce para ser obediente à sua palavra. Revisando o conteúdo, número 1. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, Isaías 59:2. E não significa aniquilação espiritual total. Número 2. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isso é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Número 3. As reencarnacionistas, galacionistas e os gnósticos. Número 4. O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Número 5. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Que nós venhamos a cada dia mais compreender que verdadeiramente a salvação não é obra humana. Ela não é. A salvação ela é uma obra divina. Ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós venhamos a cada dia mais ter mais fé no Senhor, a cada dia mais que Ele é o nosso Salvador, confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, que verdadeiramente o Senhor Jesus cravou a nossa cédula na cruz do Calvário, que verdadeiramente o Senhor Jesus nos trouxe a salvação, que Ele verdadeiramente Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos fazer mais isso ou mais aquilo para sermos salvos, porque somente a fé em Jesus é suficiente e unicamente para a nossa salvação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz.